Olá, meu nome é Evelyn, moro em Pavuna, Rio de Janeiro. E eu queria dividir aqui com vocês, né, que desde que conheci o Café Marita, né, eu tive 3 gestações, sendo que 2 eu tive problemas de saúde. E um deles foi a diabetes e a pressão alta. E, né, desde então eu vinha lutando tanto com o açúcar, né? Assim também com a pressão, né? Porque ela oscilava. E então agora na minha última gestação eu cheguei a 400 de glicemia. Dado que então o médico, né, me internou para poder ajeitar a glicemia. E desde então, né, nesse período eu fiquei usando a insulina. Depois de 9 meses do nascimento da minha filha, né, eu fiquei com a glicemia boa, né, melhorou. Como sempre acontece na maioria das vezes com mulheres que é, têm diabetes no período gestacional, né, a diabetes ela geralmente ela normaliza. Mas tem casos que a diabetes, ela mesmo assim o açúcar normaliza, mas tende a voltar. E, né, eu estava vendo o quadro, foi o que estava bem dizer acontecendo comigo, né? Então, desde então, foi quando eu conheci o Café Marita, e eu comecei a pesquisar, a conhecer, saber como é que era, né? Ver a procedência, saber se realmente funcionava. E eu falei, não, vou comprar isso aí, vou, né, começar a testar para ver se realmente ele vai dar esse resultado. Até porque eu tenho, né, esse problema na minha família. Tive meus pais, né, minha mãe faleceu, não foi com a diabetes, mas outros problemas vieram a acarretar também por conta do diabetes, né? Então, eu já sabia que em algum momento da minha vida poderia acontecer algo parecido comigo. E foi justamente o que aconteceu comigo. Na gestação, né, ela veio aparecer. E desde então, quando eu conheci o Café Marita, eu falei, não, eu vou provar, eu quero ver como é que vai ser esse café para mim. E dali eu fui, quando eu comecei a tomar, né, os primeiros dias que eu comecei a tomar, eu já comecei a sentir diferença, porque o açúcar pela manhã, ele já estava ficando a 170, 190. E desde então, eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Eu não quero voltar para a insulina, porque eu sabia que se o açúcar ele começasse a oscilar, né, e começasse a subir, eu já sabia que eu teria que ir para a insulina, e eu não queria. Né? Então eu falei, não, não quero. Até porque eu amamentando, então você não pode usar remédio de. Eles falam, né? Que o ideal é a gente usar insulina e não estar usando outro tipo de remédio. Aí eu falei, não, eu não quero isso pra mim. Então, desde ali, quando eu comecei a tomar, e fui vendo, né, os resultados. Quando eu fui ver, a primeira glicemia que eu fui tirar pela manhã deu 84. Logo depois do café Marita. Mas assim, depois de eu ter comido, assim, no almoço, né? Passou uma hora depois, a mesma situação não aumentou. Deu pelo menos uns 110. Isso aí é normal para uma pessoa que não tem o diabetes, tá? Ainda mais sem remédio. Porque com remédio sempre dá uma alteração. Então ali eu falei, poxa, isso aqui realmente funciona. E eu até pensei, falei, poxa, se eu conseguisse isso quando minha mãe estava com diabetes, pena que o Café Marita veio depois de um ano. Ela faleceu em 2009 e o Café Marita veio, né, em 2010. Mas assim, hoje eu quero o que eu estou tendo de benefício, eu quero partilhar para outras pessoas, porque não é só isso, até a própria, como é que eu posso dizer, pressão alta, né? A minha pressão normalizou, ela estava vivendo assim, 14 por 8, chegou a pico de 15, né? Para mim também já não era uma coisa legal, porque a gente sabe que quando começa assim, geralmente o diabetes ele é acompanhado com pressão alta. Muitas pessoas, a maioria que tem diabetes tem a pressão alta. Ela não é regularizada. Então, quer dizer, por aí a gente já tira. Sem contar a retenção de líquido também, tá? Também acontece para as pessoas com problemas de diabetes, porque até mexe com o rim, né? Por causa dos remédios. E então, quer dizer, eu optei
por algo natural. Eu não queria mais os remédios que os farmacêuticos, né, eles passam para a gente. Então eu falei, não, eu quero algo natural para poder cuidar, né, da minha saúde e não prejudicar outra área. Porque a minha mãe, ela estava tomando remédio para pressão, remédio para o diabetes e até passaram um remédio para minha mãe, que esse remédio veio com o tempo causar insuficiência renal crônica. Então, o que acontece? Eu vi o quadro da minha mãe, então por conta disso daí eu falei, não, tem que procurar algo que vá me dar essa possibilidade de ter uma saúde restabelecida e não mexa com outra área, mas que seja tudo um conjunto de maneira que o meu organismo ele trabalhe normalmente, não tenha, não seja afetado, né, por uma outra substância. Então foi desde aí que quando eu vi o Café Marita e que eu vi essa possibilidade dele mudar a minha saúde e mudar a minha vida, poxa, para mim foi assim um presente, sabe? Eu agradeço a Deus, né, por ter colocado essas pessoas aí para poder fazer esse café. E até mesmo está ajudando a muitas pessoas que até, graças a Deus, têm chegado a mim e ao meu esposo, a gente tem podido ajudar. Pessoas também com o mesmo problema, o mesmo quadro, e estão podendo ter esse resultado maravilhoso, fantástico do Café Marita. Desculpa, mas a gente se emociona porque a gente vê que a gente tem ajudado, até alcançado muitas pessoas. Não é só a venda do Café Marita. Muitos pensam que é a venda, mas não é só a venda. A gente dá às pessoas uma possibilidade de viver. Porque a gente sabe que quando a pessoa adquire o diabetes, a gente já sabe que ela não tem tanto tempo de vida. Porque o diabetes ele vai trabalhando de maneira silenciosa e mexe com outros órgãos. Quem viveu isso sabe. Eu posso falar de sentado nessa cadeira que foi isso que eu vi longos anos da minha vida até aqui. Hoje eu estou com 39 anos, mas eu desde os meus 17 anos eu vi a minha mãe debilitada, cega. Ela acompanhou o crescimento dos netos, mas não pôde enxergar mais nenhum deles. Então, gente, isso aqui para mim é uma emoção até falar, eu saber que esse momento ia chegar. Mas eu me alegro muito, porque hoje eu estou tendo essa possibilidade, essa oportunidade de alcançar muita gente, não só com o diabetes, com a pressão alta e com outros problemas que eu tenho acompanhado, eu tenho visto. E vocês podem acreditar que o Café Marita não é uma coisa forjada, tá? Não é para vender, não. É para dar benefício. E tem muitas pessoas tendo benefício, assim como eu estou tendo. Então acredita, e se você tiver com algum problema de saúde, dentro do diabetes, a pressão alta, dores no corpo, procura a gente, pode procurar, porque o Café Marita, ele age no teu organismo de tal maneira que ele muda tudo. A tua saúde ela passa a ser restabelecida. Você passa a ter uma qualidade de vida que outrora talvez você não teria. Quantas pessoas aí fica doente, fica travada? Então, gente, dá essa oportunidade e acredita, porque o que eu estou te falando é realidade. E sem contar, é a minha perda de peso, que eu estou super feliz também. Da minha filha, essa última gestação, eu cheguei a 90 quilos. E quando ela nasceu, eu vim para 79. Daí eu comecei a ganhar peso, porque muitas mulheres sabem, né, que quando a gente se alimenta, se a gente não tiver algo, né, um padrão para poder se alimentar, a gente começa mesmo assim a ganhar peso, porque a gente começa a querer comer calorias.
né? Coisas calóricas, porque a gente sente muita fome, né? Que a mamãe aí sabe que isso é possível. Mas o Café Maria também me possibilitou isso e me tirou, né, essa vontade, né, essa ânsia de comer. Graças a Deus eu estou me sentindo super bem. Eu não tenho sentido aquela fome de estar degustando coisa. Hoje eu posso dizer assim também que eu só não cheguei ao que o meu esposo chegou, porque querendo ou não, eu sou a cozinheira da casa, né? Então, eu querendo ou não, tenho que provar as comidas que eu faço. Mas graças a Deus, mesmo assim, eu fico feliz pelo resultado que eu consegui, porque se não fosse com Café Marita, acho que nem aí isso eu conseguiria. Nem aí isso eu conseguiria chegar. E é isso aí, gente, que eu tenho para falar para vocês. E só posso dizer, vem com a gente conhecer o Café Marita, porque você não vai se arrepender. Eu tenho a certeza que o benefício que eu estou tendo, você vai ter dentre esse, como pode ser outros também na tua vida, que eu não sei o que você tem, mas que o Café Marita ele pode vir sim restabelecer. Então, gente, é o que eu tenho para falar. Entre em contato com a gente. Tá? Se você está precisando, você está aí querendo uma perda de peso, né? Você quer restabelecer sua saúde, procura a gente. Não deixa de procurar não, porque é melhor você cuidar da sua saúde agora, é melhor você ter uma vida melhor agora do que você, de repente, parar no leito de um hospital e você não ter a chance de poder voltar para sua casa. Então não deixa para amanhã não. Se você está precisando, você está vendo que você está aí com uma necessidade, não deixa para amanhã não. Procura a gente, que a gente está aqui para te ajudar e ajudar a melhorar a sua saúde. É o que eu tinha para dizer para vocês aqui e agradeço primeiramente a Deus e depois a Rede Fácil Brasil, né, que nos proporcionou com esse produto, né, esse café e dentre outros benefícios. Graças a Deus. Muito obrigada, gente. Até mais.